Fala pessoal, retomando aqui, tá? Então vamos falar aqui da questão do resumo de dados, né? Ou seja, a forma que a gente vai encontrar para representar conjuntos de dados, né? O conjunto das nossas variáveis aleatórias, tá? Então, como início, né, dessa discussão, eu estou trazendo para vocês aqui alguns dados, né, que foram contabilizados, então, durante um plantão, né, de 30 dias em uma certa ortopedia, tá? Então, quantos ali foram observados? Então, nós temos aqui 30 ocorrências, né, de atendimento. Primeiro fato, tá, gente? Retomando. Número de atendimentos é, no caso, a nossa variável aleatória, né? A gente está tomando aqui a nossa variável estatística. No caso, ela é uma variável quantitativa relacionada a número, né? E ela é do tipo discreta, tá? Por que discreta? Não se assume, por exemplo, 119,5 atendimentos, tá? Esse conjunto de dados na estatística, ele é chamado de rol, tá? Então esse é o nosso rol de dados, certo? E é em cima deles que a gente vai estar trabalhando e observando algumas formas de se obter algumas medidas, alguns parâmetros do nosso conjunto, certo? Então vamos lá, a importância do resumo numérico de dados, tá? Eles ajudam efetivamente, né, no caso, a gente tomar uma certa decisão, tá? Ele foca nas características importantes desse conjunto, tá? Sintetizando esse conjunto, e posteriormente ele vai nos ajudar na escolha de tipo de modelo, né? No caso eu digo modelo de distribuição de probabilidades, né? Normal, exponencial, logarítmica, né? Poisson, né? A binomial, que é algumas que a gente vai estar estudando, tá? Então a gente também vai fazer o levantamento de parâmetros da amostra, né? Quais são esses parâmetros, tanto da amostra quanto da população, que a gente já ouviu falar deles, né? Então a gente tem os parâmetros de posição ou de localização, também chamados de medidas de tendência central, que é a mediana, né? A média, a mediana e a moda, que é o que nós vamos estar trabalhando nesse primeiro momento. Tá? Os parâmetros de dispersão, que vão medir a variabilidade no nosso conjunto de dados, que no caso é a variância, desvio, padrão e amplitude, tá? E parâmetros de relação, que é o coeficiente de variação, tá? Que vão estar obtidos aqui também nos parâmetros de dispersão. Tá? Tamanho da amostra e procedimentos para determinar esses parâmetros é alguma relação que nós temos quanto a nosso tamanho dessa amostra, tá? Então, normalmente, como que eu comentei, nós temos um número pré-definido, mas não é um consenso geral na estatística, tá? Então, a gente está considerando aqui quantidade pequena de dados, menor que 20, tá? Acima de 20 a gente está considerando um número grande de dados, tá? A gente utiliza cálculos direto para obter-se esses parâmetros, tá? E para grande quantidade de dados, a gente passa a utilizar tabelas de frequência, né? Então, o caso que eu coloquei anteriormente com 30 dados, né, ele seria algo considerado para nós como uma grande quantidade de dados, certo? Mas não existe consenso. Alguns autores consideram que até 50 dados é pequeno, acima de 50 é grande. Tem outros autores que consideram esse número 100, né? Até 100 é uma amostra pequena, até mais que 100 é uma amostra grande, e cada um aí faz o seu consenso geral. Então a gente está definindo aqui o parâmetro 20 como um valor adequado para fazer essa distinção. Tá? Então até 20 a gente faz o cálculo direto, como que a gente vai ver, e depois de 20 a gente vai tentar utilizar tabelas de frequência, que é o que nós vamos estar vendo necessariamente na próxima aula, tá? Então, medidas de tendência central, tá, gente? Ou medidas de posição ou de localização. Elas têm a ideia de trazer, então, para nós a informação, né, de qual valor dentro de nosso todo conjunto, tá, de nossa amostra, tá, em qual entorno do valor os nossos dados, né, os nossos valores, eles estão distribuídos, certo? Então, ele vai trazer essa informação, tá?
tem como objetivo, então, representar os conjuntos da forma mais condensada possível, né? A tabela é uma forma de você organizar os dados e apresentar, que a gente vai ver na amostra de dados semana que vem. Porém, né, você condensar toda aquela informação em um único valor, tá? De certa forma, esse valor vai estar representando todo o seu conjunto, tá? Então, de novo, né, expressando a maior concentração de valores dessa nossa distribuição de dados, tá? Então, as medidas de tendência central são chamadas de média, mediana e a moda, tá? Que a gente vai estar vendo necessariamente agora. Quem é a média? Tá? A média, ela é o valor que vai considerar todos os dados da nossa distribuição, tá? Ou seja, do nosso conjunto de dados, do nosso rol de dados. Por isso que ela é chamada de ponto de equilíbrio, tá? Ela leva em consideração todo mundo. Isso traz vantagens, tá? Porque ela vai representar todo mundo, porém ela traz desvantagens. O que eu quero dizer com desvantagens? Colocar um caso, né? Você tem 40 alunos na sala de aula, 39 tem média, né? Apresentam nota entre 8 e 10. E eu tenho um aluno que tira 0, né? Automaticamente esse aluno que tirou 0, ele vai puxar a nota de todo mundo, a média da turma para baixo. Eu acho que vocês já viram esses casos, né? O professor fala que vocês foram muito bem, né? A turma foi muito bem na avaliação, daí ele fala a média é 6,5, tá? Daí o que acontece? Por que isso aconteceu? A média é 6,5 não é uma boa média, né? O que acontece é que você tem uma grande quantidade de alunos que estão acima de 6, tá? Distribuídos entre 6 e 10, tá? E você tem uma pequena quantidade de alunos que foram muito mal, por exemplo, entre 0 e 1. Então, eles vão puxar essa nota, essa média para baixo. Essa é uma desvantagem da média, tá? Ela é influenciada por esses valores, são chamados valores de extremo, tá? Mas ela é um ponto de equilíbrio porque ela conversa com todo mundo, tá? Então, ela é representada pela letra grega Mi, tá, gente? Letra grega Mi, quando o seu cálculo é feito a partir de todos os valores de uma população, tá? E representado pela letra X traço, ou valor aproximado, essa é a referência, quando o cálculo ele é feito sobre uma amostra, tá? E como que a gente calcula, então, a média? A média nada mais é que a soma de todos os nossos dados, tá? Todos os elementos, tanto da amostra ou da população, dividido pelo tamanho dessa amostra ou tamanho da população, tá? Então, quando eu falo de uma população ou média populacional, eu divido pelo tamanho da população. Quando eu falo de uma média amostral, eu divido pelo tamanho da minha amostra, tá? Mas ele trata-se da soma de todos esses dados. Exemplo, tá, gente? Os atendimentos realizados na emergência de um pronto atendimento nos últimos 10 dias foram 63, 75, 55, 56, 52, 64, 71, 59, 61, 70, né? Quantas pessoas foram atendidas em média, tá? Então, para obter a média desse conjunto, lembrando que isso aqui é somente, né, os dados do atendimento em 10 dias, então a gente consideraria isso uma amostra dos atendimentos. Dificilmente você conseguiria tomar a população de atendimentos, né? Isso não é viável, tá? Então a gente faria a soma de todos eles, ou seja, somando todos esses dados, a gente vai ter 625 e o total de dados é 10, então 625 dividido por 10, a nossa média de atendimentos é 62,5. Note novamente que nesse caso eu estou falando de atendimentos. Número de atendimentos é uma variável discreta, ele não assume meio atendimento, né? Então eu vou fazer um arredondamento. Então eu teria que 62 atendimentos mais um pouquinho. Então neste caso a gente usaria 63 pessoas, né? Ou seja, número de pessoas arredondado para cima, que é 62 pessoas mais alguma coisa. Então, 63 pessoas para que a gente tenha uma média adequada, tá? Então, bem tranquilo o cálculo de média, certo? Como que essa informação ela nos ajuda na tomada de decisão, tá, gente?
Por exemplo, no caso do plantão, né, no plantão de atendimento, ali nesse pronto atendimento, né, montar a escala de plantão na emergência, para você saber quantos funcionários você tem que ter nesse pronto atendimento, provisionar um estoque mínimo de medicamentos que serão usados no plantão, porque você tem uma ideia de quantas pessoas vão estar ali nesses plantões, e dimensionar o número de leitos necessários. Tá? Então, essa informação ela ajuda nessa tomada de decisão. Tá? E vamos fazer um exemplo, gente. Professor, nossa, você colocou aqui uma tabela com 30 dados. Então, para calcular a média, né, desse número de pessoas atendidas pela ortopedia, a gente vai então tomar o valor de X médio e vai realizar o quê? A somatória de todos esses valores, tá? Tomar a somatória de todos esses valores e dividir pelo número N que eu tenho. Tá? Então, a somatória de todos eles. Tá? Mas, professor, vai levar um tempo para mim fazer a soma de todo mundo. Exato. Tá? Então, a gente vai usar um recurso, que é o recurso da calculadora. Então, eu vou explicar para vocês como que você pode usar a calculadora científica para obter a sua média, tá? E posteriormente até a mesma amostra. Então eu liguei a calculadora, tá, gente? Eu vou no Mode, tá? Apertei 2 vezes, no caso dessa, você tem que olhar para a sua, às vezes na sua é no primeiro, tá? Essa aqui ela tem o computacional e o modo complexo, então eu tenho que apertar mais uma. Mas você precisa procurar essa função, que é SD. SD é o modo estatístico da calculadora, tá? Standard Deviation, né? Desvio padrão. Então ela vai aqui para o modo estatístico. Então, apertando o número 1, eu vou entrar no modo estatístico e ela vai apresentar aqui o SD, tá? Para que funcionar dessa forma? Porque dela vai trabalhar com a memória estatística. Segundo ponto, é importante que você limpe a memória da calculadora, né? Então, na própria tecla Mode tem que ser uma tecla CLR, que é o Clear, tá? Então, se eu apertar Shift Mode, ele vai me perguntar o que eu desejo apagar, tá? Esse SCL seria o Static Clear, né? Ou seja, limpeza da memória estatística, de modos da calculadora ou limpar tudo, tá? Na sua calculadora, se for a Casio, provavelmente pode estar MCL, que é Memory Clear, tá? Ou seja, limpeza da memória. Então, eu vou apertar um aqui só por garantia, ou seja, toda a memória estatística da minha calculadora ela foi apagada, tá? Não tem nenhum dado reservado na memória dela. Qual que é o próximo passo? É eu inserir esse conjunto de dados na minha calculadora, ou seja, na memória dela. Como que nós fazemos isso? Tá? A gente vai utilizar essa teclinha aqui que é o M+, que é a memória estatística da sua calculadora. Tá? Então a gente vai digitar 119 e vai apertar o M+, note N igual a 1, ou seja, primeiro dado foi inserido, tá? 118 M+, segundo dado inserido, e eu vou repetir esse processo para todos os valores que nós temos nesta planilha, tá? Então 107 M+, tá? Vou fazer aqui rapidinho, né? 128 M+, 133 M+, 133 de novo, M+, tá? 121 M+, 101 M+. Toma cuidado para não errar na hora que está digitando, tá, pessoal? Se você digitar um valor errado, ela vai te resultar em valores futuros errados também, tá? Então a calculadora faz, mas depende da pessoa que está operando ela, tá? 141 M+, 109 M+, 135 M+, 115 M+, 115 M+, 119 M+, 131, 116, 115, 124, 135, não, 134, né, gente? Se eu apertar o para cima e para baixo, eu consigo ver, ó, a variável e qual é o valor dela, ó, né? Consigo observar, ó,
o sexto valor é 128, tá? Eu consigo fazer uma conferência aqui, tá? Se você tiver dúvida enquanto você digitou. Não, x25, 134, digitei corretamente. Então, 140 m+, 129 m+, 129 m+, 115 m+, 119 m+, tá? Então tem os 30 dados. Gente, feito isso, tá? Eu consigo puxar os dados, tá? Da nossa distribuição, ou seja, trazer algumas informações dela, tá? Primeiro, como que eu vou puxar esses dados, tá? Eu tenho duas formas. Estatística sumária, que é a de resumo, tá? É SSUM, e a segunda, que é referente à estatística das variáveis, tá? Então eu vou tomar cuidado aqui para ver qual que eu vou puxar. Por exemplo, se eu apertar o pro 1, eu vou ter a somatória de x elevado ao quadrado, a somatória de x. Então, se eu tomar aqui a somatória de x, ele vai apresentar para a gente 3.690, tá? Então, 3.690 dividido por 30, tá? E desses 3.690 dividido por 30, nós vamos ter aqui o valor de 123, tá? Então ele vai apresentar para nós, tá? O valor dessa média. No caso, eu usei a calculadora para obter o valor aqui da nossa somatória das nossas variáveis. Mas eu posso também, tá, usar esse valor para chamar diretamente o valor dessa média, tá? No caso, svar x média, tá? Então, apertando 1 igual, ele já vai trazer que é 123, tá? Então, a calculadora ela funciona de forma bacana para trazer essa informação no modo estatístico, tá? Principalmente para a média e para o cálculo de desvio padrão. Perfeito? Então, vamos ver aqui também, tá? Uma segunda forma, pessoal, que é utilizando o Excel. Tá? O Excel ele também faz essa padronização para nós. Tá? Então já até vou aproveitar e fazer uma puxada anterior do que a gente precisa. Então no caso aqui a gente tem os números de pessoas atendidas, né? Eu vou inserir isso nessa coluna de número de atendimentos. Então 119, tá? 118, 125, 115, 107, 128, 133, 133, 121, 101, 118, 143, 126, 117, 141, 109, 135, 115, 115, 119, 131, 116, 115, 124, 135, 140, 129, 129, 115 e 119, tá? Note que ele foi até a 31ª linha, tá, gente? Porque eu parti da linha 2, né? A linha 1 ela estava referente aqui ao número de atendimentos, tá? Então, como que eu posso fazer isso no Excel? Posso pôr digitação de fórmula, tá? O que seria digitação de fórmula? Eu tenho que o que é a média? É a soma, então soma, abro parênteses, de quem? Desses todos os valores, tá? Então eu posso pedir para o Excel fazer a soma deles e dividir pela quantidade de dados, no caso dividir por 30, tá? Fazendo-se isso, eu vou ter então a média que é 123. Tá? Então eu posso usar o Excel para digitação de fórmula. Lembrando que para qualquer fórmula você pode usar o Excel, tá? Não somente para estatística. Tá? E a segunda forma é você já pedir através da função média diretamente para o Excel. Tá? Como que eu faço função média no Excel? Igual, né? Então para digitar qualquer função, fórmula no Excel é igual, eu vou digitar média, né? Então note que ele vai trazer opções, uma lista de opções de média, média geométrica, harmônica, interna, mas eu quero a média, né? Então a média de quem? Abro parênteses, seleciono toda a minha área, o meu hall de dados
e fecha o parênteses. O Excel vai entender que ele é para tirar a média desse conjunto de dados, tá? E ele vai obter para a gente 123, tá? Então ele retorna esse valor da média. Professor, você está explicando como fazer no Excel e na calculadora o valor da média? Sim, gente. Na estatística eu estou preocupado com vocês, e vocês saberem o que a média quer dizer e como utilizar a média. E não ensina a forma de calcular a média. Hoje a gente já tem outros dispositivos que fazem o cálculo da média. Vocês têm que saber. Média é a soma dos dados dividido pela quantidade de dados. Porém, eu estou mais preocupado na questão de a gente conseguir fazer análises mais rápidas sobre estes dados. Tá? O Excel ele é também interessante, aproveitando, que eu posso selecionar esses dados e construir, por exemplo, um gráfico de dispersão. Tá? E ele vai mostrar o quão esses nossos dados se encontram, certo? Em distribuição, né? Então vocês podem ver que a média 123 está dentro dessa região. Vocês têm dados que são muito próximos do 123 e alguns dados que são um pouco mais distantes em relação à média. Isso é a relação então da dispersão do nosso conjunto de dados. Perfeito? Tá? Aqui está sem o título porque eu não selecionei a primeira coluna, né? A primeira célula, senão ela daria aqui número de atendimentos. Tá? Então, também eu posso trazer esse tipo de representação. Segunda função muito bacana do Excel, né, é que a gente vai ver que para as outras medidas de tendência central, é interessante que os dados estejam organizados. E organizados de que forma? De ordem crescente ou de ordem decrescente. Tá? Então, o Excel ele consegue fazer isso para mim. Então, eu posso selecionar todos os nossos conjuntos de dados e pedir que ele classifique ou filtre, tá? Do menor para o maior ou do maior para o menor. Tá? Então, se eu considerar do menor para o maior, ele vai organizar os nossos dados de forma crescente. Ou seja, do menor valor, que é 101 atendimentos, até 143, que é o dado de maior valor. Né? São os extremos deste conjunto. Tá? Note que ao fazer isso, ele também mudou para a gente a forma do gráfico. Né? Ele reorganizou esses dados. Tá? O Excel vai ajudar bastante a gente durante as aulas, certo? E o problema da média, tá, gente? Então, a média, como que eu falei, ela é altamente afetada pelos valores dos extremos, né? Como que a gente poderia ver aqui, se eu alterar, por exemplo, este carinha aqui para 0, e der um Enter, ele vai alterar o valor da média. E esse valor de 0, ou mesmo, sei lá, 20, né, para não ficar tão fora, 0 atendimento seria algo impossível, ele é um ponto muito fora do conjunto de dados que nós temos. Ó, a tendência do conjunto está aqui, e esse cara está fora, né? A mesma coisa o extremo, aqui era 143, então está próximo da média, né? Mas se fosse, por exemplo, um dia aí aconteceu de 300 atendimentos, né? Então você teria esses pontos que seriam muito distantes, né? Muito dispersos em relação ao conjunto, pontos que não representam realmente o nosso conjunto. Tá? Isso pode acontecer. Tá? E quando isso normalmente acontece, você vai ter uma distorção do valor dessa média. Então eles são altamente aí influenciados por esses valores de extremos. Né? Quando esses valores de extremos estão muito altos ou muito baixos, assim, muito distantes mesmo do nosso conjunto, eles são chamados então de outliers. Tá? Então eles distorcem esse valor da média, que são chamada então de maldição dos extremos. Uma solução que muitos estatísticos aplicam é que quando acontece esses outliers, né, você simplesmente retira ele do seu conjunto. Mas por quê? Porque eles não estão trazendo uma informação, né, relevante para o seu conjunto de dados. Eles não estão demonstrando qual é a sua estabilidade do seu conjunto de dados, né? Então eles vão acabar distorcendo, então você exclui eles, tá? Então é possível fazer isso, mas na disciplina, tá, que a gente vai estar fazendo, não vamos fazer essa exclusão. Isso é para aspectos mesmo aplicáveis dentro da estatística, como quando você ocorre com esses certos valores, tá? Pessoal, eu vou dar uma pausa nesse vídeo e trago um próximo falando então para vocês sobre a mediana. Até daqui a pouco.